1 Samuel, no capítulo 17, versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães, leve-os rapidamente para seus irmãos no campo. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. E levantou-se de madrugada Davi, deixou o rebanho com outro pastor e pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. E chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combates. Feche seus olhos nessa noite. Pai, te adoramos e bendizemos o teu nome, Pai. Clamamos, Senhor Deus, ó Pai, a tua graça nessa hora. Ó Pai, há uma ambiência neste lugar. Há uma atmosfera que foi, Senhor Deus, criada para hoje. Declaramos, Senhor Deus, que essa ambiência dos céus que invadiu este lugar, Senhor Deus, que essa atmosfera ela foi preparada para esse dia, Senhor. Eu declaro, Senhor Deus, que cada um que adentrou a este lugar sairá daqui, Senhor Deus, cheio do teu Espírito. Porque nessa hora, Senhor, declaramos, Senhor Deus, ao mundo espiritual. Declaramos, Senhor Deus, ao Pai, ao nosso ser integral. E a nossa mente e ao nosso coração, Senhor Deus, um alinhamento, Senhor Deus. Deus, quebramos, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que rouba o nosso foco. Quebrantamos, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que nos tira do lugar da revelação, que ocupa o lugar da revelação. Quebramos toda mentira, todo sofisma, toda fortaleza, toda resistência, seja quebrada nessa hora. Eu digo, Senhor Deus, ó Pai, que estamos disponíveis, estamos solícitos, ó Pai, à tua voz. Ó Pai, quebramos, Senhor Deus, ó Pai, toda a mentalidade cartesiana. Quebramos, Senhor Deus, ó Pai, toda a mentalidade, Senhor Deus, ó Pai, quadrada, Senhor Deus, seja quebrada agora. Ó Deus, quebramos, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que te limita, ó Deus, que te coloca num quadro, Senhor Deus, seja quebrado. Declaramos, Senhor Deus, ó Pai, que a manifestação, Senhor Deus, ó Pai, da tua glória está aqui. Ó Deus, declaramos que os nossos olhos não estão, Senhor Deus, naquilo que é tangível, visível e palpável, mas nossos olhos estão, Senhor Deus, ó Pai, nossos olhos estão, Senhor Deus, ó Pai, em ti. Ó Deus, ó Pai, que é o autor e consumador da vida, Pai, que é o autor e consumador da fé. Oh Espírito Santo, declaramos nessa hora: faça, Senhor, segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer, nos encha do teu Espírito. Oh Espírito Santo, tu tem acesso a este lugar, tu tem liberdade sobre essa casa, tu tem liberdade sobre nós, tu tem um governo, Senhor Deus, de cada pessoa e de cada vida que adentrou a este lugar. Chamamos, Senhor Deus, a existência, o teu poder sobre nós. Quebramos, Senhor Deus, ó Pai, todas as amarras, todas as gemas, todos os aguilhões, ó Pai, sejam quebrados agora. Liberamos, Senhor, voz de soltura, e declaramos, ó Pai, que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é nos céus. Que venha o teu reino, Senhor, que o teu reino venha sobre nós. Pai, as pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, que elas sejam impactadas, que elas recebam, Senhor,
o impacto da tua palavra. Liberamos milagres, ó Pai. Liberamos cura. Declaramos que estamos em uma zona livre, Senhor Deus, de depressão, de opressão, Senhor, de enfermidade, de opressão maligna. Declaramos, ó Pai, que estamos numa zona onde o Teu poder, a Tua glória, a Tua manifestação, o Teu Espírito, ó Pai, Ele opera. Em nome de Jesus, amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia bem forte nessa noite? Glória a Deus. Você pode ser melhor. Dê um aleluia bem forte nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre Davi. Mas no contexto dessa história existem algumas situações importantes que você precisa entender e não esquecer. Nós sempre falamos de Davi, destacando Davi, a unção de Davi, o chamado de Davi. Mas hoje eu quero falar de algo diferente. Hoje eu quero falar de Davi sobre outra perspectiva. Esse tem sido um tempo de grandes manifestação, de grandes feituras de Deus. E o tema dessa palavra é: Deus está fazendo. Relevante eu sou. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está fazendo. Relevante eu sou. É um tempo em que as pessoas buscam a relevância, buscam a visibilidade. É um tempo que as pessoas a todo tempo estão buscando se tornarem relevantes por meio das redes sociais ou de qualquer outra forma ou plataforma. Davi, ele se tornou e ele foi alguém relevante. Mas antes de ser relevante, Davi, ele descobriu o porquê e o para que ele seria relevante. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: antes de você se tornar alguém relevante, descubra o porquê você precisa ser relevante. Porque Davi entendeu que tarefas simples fazem Deus realizar grandes coisas na sua vida. Davi, ele entendeu que ele era alguém que Deus havia escolhido, que Deus havia ungido como rei, mas ele entendeu que tudo isso que estava sobre ele, que toda a obra de Deus que estava começando, startando na vida dele, Davi entendeu que ele precisava entender o porquê de tudo isso. Deus liberou sobre Davi algo especial. Existiam algumas coisas que Davi teve que fazer, mesmo tendo a unção de rei. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: existem algumas coisas que você precisa fazer, mesmo tendo uma unção de rei. Existem algumas coisas que você precisa fazer, mesmo sendo relevante. Existem algumas coisas que você precisa fazer, mesmo estando na posição que você está. E eu quero falar hoje sobre 4 ferramentas, 4 passos ou 4 chaves para você se tornar alguém relevante, segundo o coração de Deus. E existiram algumas coisas que Davi teve que realizar, mesmo sendo rei. Imagine Davi
um homem que havia sido ungido rei, um homem que tinha uma unção sobre ele, um homem que o profeta já havia ungido ele como rei, e ele sabia quem ele era e para que ele foi ungido, entregando queijo. Imagine Davi como um homem com a unção de rei, tendo que ir tomar conta dos seus irmãos e saber como seus irmãos estavam, fazendo um papel de babá, tendo que provar e tendo que descrever o cenário que estava acontecendo aonde seus irmãos estavam. Davi era alguém que Deus já havia o tornado relevante, mas ele entendia que ele precisava mostrar para aqueles que estavam perto dele e para aqueles que viviam com ele, que ser relevante é viver uma vida de humildade e simplicidade. A unção que estava sobre ele, ele entendia que isso não fazia dele maior do que os outros, mas ele entendia que aquela unção não era para que ele se tornasse orgulhoso e soberbo, mas que ele se tornasse cada dia mais servo dos seus irmãos. Deus, nesse tempo, Ele está escolhendo pessoas, homens e mulheres, para dar relevância. Deus, Ele está fazendo, e quando nós dizemos que Deus está fazendo, isso dá uma ideia de continuidade. Deus, Ele está falando para você: eu estou fazendo, eu estou dando continuidade ao seu chamado e à tua promessa. Eu estou fazendo aquilo que eu disse para você que eu iria fazer. Eu continuo fazendo, não parou, não há um ponto final. Existe uma reticência que eu coloquei na sua história, e que isso é a continuidade da minha promessa na sua vida, como foi na vida de Davi. Mas existem algumas tarefas que você precisa exercer. Existem algumas coisas que você precisa fazer. Você sabe para onde você está indo, você sabe para onde Deus está te levando, você sabe para a posição a qual Deus escolheu para você, mas você precisa entender que tudo isso não é para você olhar para dentro de você e se achar melhor do que aquele que está ao seu lado. Tudo isso é para você entender que Deus está confiando em você algo grande, para que você se torne servo, porque Deus te fará o maior, para que você se torne o menor entre seus irmãos. Deixa eu te falar algo. O cenário que levaria Davi a se tornar relevante foi o mesmo que primeiro testou Davi. Davi, ele foi para o cenário, ele foi fazer um mandado, e chegou naquele cenário onde Deus havia escolhido para que ele se tornasse relevante. Ele foi testado. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o mesmo cenário que vai te elevar e vai tornar você relevante é o mesmo cenário que está te testando. Davi, ele foi testado até o ponto, Deus, ele queria saber até que ponto Davi ele iria se submeter a uma autoridade. Uma autoridade é alguém relevante. Antes de exercer a autoridade, primeiro você vai ter que aprender a se submeter a uma. Deixa eu te falar, a posição que Deus está preparando para você é uma posição relevante. Mas antes de você chegar lá, você precisa se submeter
alguém que já chegou. Vou repetir: antes de você chegar na posição a qual Deus Ele vai te colocar, você precisa se submeter a alguém que já chegou. Servir era algo que Davi amava. Davi, ele servia a Deus. Servir a Deus era algo que estava dentro de Davi. E Davi sabia que ele precisava fazer para Deus o que ninguém ainda havia feito, porque ele sabia que Deus iria fazer na vida dele coisas que ninguém imaginava. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: faça para Deus o que ninguém faz, e Deus fará por você o que ninguém imagina. Pelo visto, a unção de que Davi recebeu não o tornou um rei de imediato. Na verdade, não aconteceu nada. Nada de grandioso aconteceu. Nem mesmo quando Davi ele derrubou Golias, ele matou Golias, nada aconteceu. Porque Davi ele estava num tempo onde Deus estava forjando ele. Havia um tempo de forjamento. Davi ele ficou escondido, ele ficou guardado. Davi ele entendeu o tempo da invisibilidade. Davi ele não tinha visibilidade. E o que está acontecendo com essa geração? Essa geração não está conseguindo entender o tempo da invisibilidade. Deixa eu te falar algo. Primeiro, para Deus te mostrar, você vai ter que se mostrar para Deus quem você é de verdade. Deus não mostrou Davi, até que Davi se mostrasse para Deus quem ele era: um homem segundo o seu coração. Tem muita gente querendo se tornar relevante, mas deixa eu te falar algo. Deus ele vai te levar a uma nova posição. Deus ele te tornará alguém relevante, mas para a glória dele e não para a sua glória. Pessoas relevantes não se preocupam com a posição, mas com a ação que ela terá que exercer. Davi ele não estava preocupado com a posição dele, ele estava preocupado com a ação que a posição dele, a posição que ele ocupava, exigia. Deixa eu te falar algo. Deus ele está dizendo algo para você. O seu chamado, o chamado de Deus é para que você assuma uma posição. Não é para que você, aliás, assuma apenas uma posição, é para que você assuma uma postura. Deus ele está falando para você: eu tenho um chamado na sua vida, e você tem me perguntado todos os dias: Senhor, e o chamado que tu tem na minha vida? Só que você ainda não entendeu que o chamado não é apenas para que você assuma uma posição, é para que você assuma uma postura. Davi ele não assumiu apenas uma posição, ele assumiu uma postura. Uma postura essa em que ele estava disponível, ele estava pronto, ele estava solícito à voz de Deus. Ele dizia a todo momento, e ele entendia a todo momento para que ele foi chamado, por que ele foi ungido, porque Deus estava tornando ele um homem relevante. Deixa eu te falar algo. A unção que está sobre a tua vida vai te tirar do anonimato, mas antes dessa unção te tirar do anonimato, você precisa entender que não é sobre posição, é sobre postura. Enquanto você não entender que é sobre postura, não vai acontecer nada. Davi tinha uma unção de rei, diga comigo: Davi tinha uma unção de rei. Davi era ungido rei, foi ungido rei. Mas Deus não estava tratando sobre trono. Deus ele estava tratando sobre autoridade com Davi. Deus ele estava dizendo para Davi: ei, existe algo que você precisa ser antes de você se tornar. Ou melhor, existe algo que você precisa ser
Isso, antes de você se tornar. Pessoas relevantes não se preocupam com posição, mas com a ação que elas terão na posição na qual está ocupando. O chamado de Deus não era para Davi assumir uma posição apenas, mas para assumir uma postura. Uma geração clama por uma postura santa e uma posição relevante. Sabe o que acontece? Tem muita gente se tornando relevante, mas sendo levada a igreja para um caminho completamente contrário. Tem muita gente com relevância e visibilidade, mas o que as pessoas estão fazendo com a relevância e com a visibilidade? Levando a igreja a viver um evangelho distorcido, levando a igreja a viver para um caminho paralelo. Deus, Ele está dizendo para você: existe uma unção sobre você, e como eu disse, a unção que está sobre você não vai te permitir ficar no anonimato. Deus vai te tirar de trás das malhadas, mas você precisa entender algo. Você precisa, antes de ter visibilidade, você precisa entender que você está passando pelo teste da invisibilidade. Deus vai te mostrar, Deus, Ele vai te colocar em uma posição, Deus, Ele vai te dar relevância, mas não é para a sua glória, é para a glória dEle. Deixa eu te falar algo. Sua postura te torna relevante e não o seu chamado. Então diga comigo: a minha postura me torna relevante e não o meu chamado. O que tornou Davi relevante? Foi a postura ou foi o chamado? Foi a postura. Davi passou 12 anos pelo teste da invisibilidade. 12 anos ele ficou escondido com a unção de rei. Então, apóstolo, o que tornou Davi alguém relevante? Primeiro passo: simplicidade. Simplicidade. Diga comigo: simplicidade. Davi nunca usou como desculpa o fato de ser ungido do Senhor. Pelo contrário, Davi nem era lembrado e sempre era cobrado. Sabe o que acontece? Você quer uma posição, mas você não quer cobrança. Não, vou repetir. Você quer posição, mas não quer cobrança. Davi, ele nem era lembrado, mas ele era cobrado. E Deus, Ele está dizendo para você: sabe por que eu estou falando através dessa palavra com você? Eu estou te cobrando a postura, para que você se torne alguém relevante. Primeiro, você, antes de ser visto, antes de ser lembrado, você precisa ser cobrado. Tem muita gente querendo um lugar de relevância, querendo uma posição, mas não gosta de ser cobrado. Deixa eu te falar algo. Uma das chaves na vida de Davi foi a simplicidade. Davi era simples. Davi era alguém que era segundo o coração de Deus, porque ele era alguém humilde, simples. E deixa eu te falar algo. Aonde está a sua simplicidade? Onde está a sua simplicidade? Pessoas relevantes precisam de inteligência emocional. Pessoas relevantes precisam de domínio próprio e não de demônio próprio. Pessoas relevantes precisam ter um domínio sobre as suas emoções. Deus está falando aqui: se eu te colocasse em um pedestal hoje, se eu elevasse o seu nome, se eu te desse visibilidade, o que você faria com esse descontrole emocional que você tem? Sem nenhum domínio próprio, sem gostar de ser cobrado, sem um mínimo de simplicidade. Deixa eu te falar algo. Se você não gosta de ser cobrado, nunca poderá ser grande. Não, eu vou repetir. Se você não gosta de ser cobrado, você nunca poderá ser grande. Tem gente querendo ser grande,
mas não gosta de ser cobrado, nem por Deus, nem por ninguém. Sabe qual é a tua fala? Eu não devo satisfação a ninguém. Ei, para você se tornar alguém grande, você vai dever muita satisfação às pessoas, ao próprio Deus, à sua igreja, ao seu marido, à sua esposa, ao meio social a qual você vive, à sociedade. Ei! Deus, Ele está tratando com a igreja, e que Ele pretende, e que Ele tem um plano para dar relevância. Só que nós precisamos. Por quê e para quê? Nós seremos vistos. Davi não se importava em fazer atividades pequenas. Tem gente que se importa em fazer atividades pequenas. Ah não, isso aqui eu não quero. Ah não, lavar banheiro, eu não quero. Limpar a igreja, eu não quero. Ah, fazer isso aqui eu não quero. Ei, para você sair do anonimato, você precisa entregar queijo. Para você sair do anonimato, você precisa cuidar dos seus irmãos. Para você sair do anonimato, você precisa obedecer o seu pai. Para você sair do anonimato, você precisa entender que você deve satisfação e obrigação. Tem que fazer algumas obrigações. Deixa eu te falar algo. Davi não se importava em fazer pequenas coisas. O ungido a rei, diante da batalha, ele entregava as suas encomendas. Deixa eu te falar, muitas das vezes almejamos coisas maiores e desprezamos atividades rotineiras. Disse aí, meu irmão, para você chegar no lugar aonde Deus vai te levar, você não pode desprezar as atividades rotineiras. Muitas das vezes reclamamos das dificuldades que enfrentamos. Não existe elevador. Deus está dizendo para você, você vai ter que subir cada degrau. Não, você não entendeu. Essa palavra aqui não é para massagear o seu ego. Essa palavra aqui é para dizer para você: Deus tem um plano maior na sua vida. Deus tem planos a seu respeito. Deus quer te dar visibilidade e relevância, mas você vai ter que subir cada degrau. Quantas vezes essas pessoas tentaram? Quantas vezes foram cobradas? Quantas vezes foram reprovadas? Deixa eu te falar algo. Diga comigo: simplicidade. Eu posso ser cobrado, eu posso ser testado, mas eu sei aonde Deus quer me levar. Os grandes homens, alguns deles tiveram que passar por testes. Por exemplo, Steven Spielberg, antes dele se tornar alguém brilhante em Hollywood, ele foi rejeitado pela Universidade de Cinema do Sul da Califórnia. Sabe? Ele chegou lá e foi rejeitado. Não deixaram ele entrar. E ele se tornou depois alguém muito relevante, porque a simplicidade que estava dentro do coração dele não permitiu que ele desistisse. Ele sabia quem ele era. Você precisa saber quando você é, quem você é. Você precisa saber quem você é. Quando eu sei quem eu sou, eu me torno imparável. Quando eu sei quem eu sou, as críticas, a rejeição não pode parar o meu destino. Deixa eu te falar algo. Ele se tornou alguém reconhecido. Ele ganhou prêmios, ganhou Oscars. E os 9 filmes que ele fez, ele arrecadou de lucro 9 bilhões. Mas primeiro ele foi rejeitado.
Soichiro Honda. Hoje os carros da Honda passeiam pelo mundo todo. Mas antes disso, Soichiro Honda foi renegado pela comunidade de empresários japoneses. Eles não acreditavam no projeto dele. Mas ele não desistiu. Ele passou pelo teste. As pessoas às vezes olham para você e não acreditam. Mas Deus está dizendo para você: aquilo que eu coloquei no seu coração vai te tornar alguém que terá visibilidade. Não é sobre posição, é sobre postura. Eles manteram a postura. Ei, deixa eu te falar, se você não mantém a sua postura, você não terá uma posição de relevância. Sobre postura. Isaac Newton, conhecido pela lei da gravidade. Isaac Newton quase não conseguiu terminar o ensino fundamental, porque a sua mãe entendia que ele precisava trabalhar. Só que ele não desistiu, e ele se tornou um dos maiores físicos. Deixa eu te falar algo. Deus, ele está dizendo para você. Talvez alguém está dizendo não para você. Talvez alguém está falando para você que não vai acontecer nada. Talvez alguém, nesse primeiro momento, você está sofrendo uma rejeição. Talvez as pessoas olham para você e não acreditam no projeto que Deus colocou na sua vida. Talvez as pessoas olham para você e estão dizendo: isso aí não vai dar em nada. Mas Deus está dizendo para você: o que importa é a sua postura. Se mantém posturado, se mantém firme, porque Deus, ele vai te elevar ao novo nível. Deus está dizendo para você: eu te tornarei reconhecido. Deixa eu falar. Há uma unção sobre a tua vida, e é impossível você carregar essa unção e não ser visto. Essa unção está te tirando do anonimato. Deus está falando para você: eu vou rasgar a cortina, eu vou rasgar a cortina que tem te escondido. Davi não menosprezava as pequenas vitórias. Não menospreze as pequenas vitórias. Você precisa entender que você vai de vitória em vitória, de glória em glória, até o ponto em que Deus, ele vai te levar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: se eu fosse você, se tornava meu amigo, porque aonde Deus vai me colocar, aonde Deus vai me colocar, eu vou poder lembrar de você e vou te abençoar. Ei, se eu fosse você, olhava para essa pessoa que está ao seu lado. Você está do lado de alguém relevante, de alguém que Deus escolheu, de alguém que carrega uma unção que não pode ficar escondida no anonimato. Você será o sal fora do saleiro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu sou o sal fora do saleiro. Você é o sal fora do saleiro. Eu sinto poder nessa palavra. Deus está falando para você: existe uma unção de rei sobre a sua cabeça. Existe uma unção de rei sobre você. Uou! Deus, ele está falando para você. Deus, ele está falando para você: ei, se prepare porque vai acontecer. Se prepare para o que vai acontecer. Deus está dizendo para você: se prepare para o que vai acontecer. Por esses dias te darei um sinal. Ei, por esses dias eu te colocarei entre alguém grande. Ei, por esses dias eu vou te levar a um lugar aonde você daqui a pouco vai estar posicionado. Por esses
nesses dias você vai receber um convite e você vai estar entre os grandes. E isso vai ser uma amostra do que Deus ele tem preparado para você, para o seu destino. Davi não menosprezava as pequenas vitórias. Foram essas pequenas vitórias, foram essas pequenas experiências que o colocaram em um lugar certo e preparou ele para ser quem ele foi, capaz de vencer o gigante e assumir o trono. Deus ele está falando para você: eu estou te capacitando. Você será capaz de entregar pequenas encomendas, mas você também será capaz de ser um matador de gigante. Você também será capaz de ocupar um trono. Você também será capaz de ocupar uma posição, porque Deus está dizendo para você: ei, eu estou descortinando o teu futuro nessa noite. Eu estou liberando você para se tornar alguém relevante. Diga comigo: relevante eu sou. Bata no seu peito e diga: relevante eu sou. Seja fiel no pouco. Quem é fiel no pouco é fiel no muito também. Foram pequenas ações que tornaram Davi alguém grande. Deixa eu te falar algo. Quais são as pequenas coisas que precisamos valorizar? Que pequenas atividades eu preciso começar a fazer? Você precisa se perguntar isso nessa noite. Deus ele está dizendo para você: nada começa grande, mas tudo que é grande começou pequeno. Deus ele está dizendo para você: não despreze os pequenos começos. Deus ele está dizendo para você: está começando pequeno, está começando pequeno, mas Deus ele está dizendo nessa noite: eu vou começar a dar volume. Eu vou começar a dar volume. Eu vou começar a dar volume. Vai se tornar grande. Ei, vai se tornar grande. Receba essa palavra no teu espírito. Vai se tornar grande. Segunda chave: disposição. Então perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? São todos os filhos que você tem? Respondeu: ainda tem um, o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Davi ele estava onde? Trabalhando, apacentando. Ei, deixa eu te falar algo. Davi ele tinha disposição para apacentar. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Se você entender essa palavra e tiver disposição para apacentar, para trabalhar no meu reino, ninguém se assentará à mesa antes de você chegar.
Não, você não entendeu essa palavra. Eu estou dizendo que se você for um trabalhador do reino, se você for entender o que Deus está falando para você nessa noite, vai chegar uma hora que as pessoas irão querer sentar à mesa, mas alguém dirá: não nos assentaremos à mesa até que Ele chegue. Deixa eu te falar algo. Há um lugar preparado para você, há um lugar preparado para aqueles que têm disposição para se doar pelo reino, para se gastar pelo reino. É um lugar preparado para aqueles que trabalham para o reino, para aqueles que apacentam, para aqueles que cuidam, para aqueles que limpam, para aqueles que evangelizam, para aqueles que visitam, para aqueles que suprem a necessidade do órfão e da viúva. Há um lugar preparado. Deus está chamando um povo disposto para servi-lo a tempo e a fora de tempo. Deus está dizendo para você: Deus te tornará tão grande que as pessoas não se sentarão à mesa antes de você chegar. Haverá honra, haverá respeito. Deus vai te honrar em um nível que você nem imagina. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Talvez você tenha sido visto desocupado, mas Deus está falando para você: se ocupe. Quer se tornar relevante? Se ocupe. Você não está entendendo? Quer se tornar relevante? Se ocupe. Se ocupe na minha obra. Procura algo para fazer. Se ocupe. Davi nunca foi visto desocupado. Davi nunca foi visto desocupado. Ele estava sempre disponível para qualquer tipo de atividade. E a pergunta que não quer calar: você está disponível para qualquer tipo de atividade? Ou você é aquele que escolhe o que quer fazer? Se você quer se tornar grande, você não pode escolher tarefas. Você entrega queijo, mas derruba gigante. Você olha os seus irmãos, mas senta no trono e governa. Você não pode escolher atividades. Tem gente escolhendo o que fazer. Olhe para essa pessoa que está usando: não escolha o que fazer no reino, faça o que vier nas suas mãos. Deixa eu te falar algo. Davi, ele entregava queijo, ele dava recado, mas ele estava sendo preparado para governar o reino. Deixa eu te falar. Às vezes que Davi foi visto, uma vez que Davi foi visto ocioso, foi quando ele estava no palácio, é que apareceu Betseba, e ele acabou caindo. Isso serviu de lição, porque Davi estava mais seguro na guerra, ocupado, do que no palácio. Cuidado com a ociosidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cuidado com a ociosidade. Aqui não é um convite ao ativismo, mas ao foco e ao propósito. Ninguém está te chamando para você ser ativista no reino, até porque os ativistas não produzem. Os ativistas não produzem. Você não pode ser ativista no reino. Você tem que ter foco e propósito. Há um chamado para foco e propósito. Diga comigo: há um chamado para o foco e o propósito. Tem gente que está cansada. Tem gente que está, como posso dizer, enfadada, desgastada, porque é um ativista, não faz nada, mas passa o dia todo no WhatsApp, achando que está fazendo muita coisa, achando que está cheio de coisas para fazer, mas a verdade não tem nada.
Você não se move no físico. E Deus está falando para você: se mova no físico. Se mova no físico. Deus está falando para você: ei, reajuste o teu foco, realinhe os teus óculos, porque você precisa parar de ser ativista virtual e passar a ser alguém que tenha foco e propósito. Meu irmão, Deus está falando com você nessa noite. Deus está falando comigo nessa noite. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quem não se envolve, não se desenvolve. Não, quem não se envolve, não se desenvolve. Ei, tem muita gente que não está se desenvolvendo porque não se envolve. Você precisa se envolver. No reino tem muita coisa para fazer. Os campos estão brancos. E aonde estão os ceifeiros? Nunca essa palavra falou que faltava pessoas, mas essa palavra falava que faltava gente disponível, gente para se envolver. Deus está te chamando para se envolver, porque Ele quer te desenvolver. Você não chegará aonde Deus quer te levar até que você se envolva e se desenvolva. Quantos estão entendendo essa palavra nessa noite? Oh, quem não se envolve, não se desenvolve. Terceiro passo: sabedoria. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como eu sei, o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa aos homens, e responderam-lhe como antes. Davi sabia discernir críticas, sabia equilibrar suas escolhas e administrar aquilo que ele ouvia. Deixa eu te falar algo. Eu não sei o que estão falando para você, mas aprenda a discernir, aprenda a escolher, aprenda a discernir, aprenda a equilibrar as suas escolhas, aprenda a discernir o que você ouve. Davi, naquele exato momento, ele ouviu uma dura repreensão do seu irmão, mas ele tinha sabedoria. Ele sabia equilibrar suas escolhas e administrar aquilo que ele ouvia. Deixa eu te falar: aprenda a administrar o que você ouve. Não, vou repetir: aprenda a administrar o que você ouve. Entretanto, aquilo que ele pensava era em derrubar o gigante. Com sabedoria é possível administrar e fazer como Davi fez. Ele sabia quando ignorar e quando reter. Você precisa aprender a saber quando ignorar e quando reter. Aprenda a administrar o que você ouve. Deus, Ele está liberando sobre você uma porção de sabedoria. Tem muita coisa que você tem ouvido e isso tem mexido dentro de você. Isso tem trago um desequilíbrio emocional sobre você. Isso tem trago dor. Isso tem te paralisado. Só que nessa noite o Espírito Santo ele está liberando sobre você uma porção de sabedoria. Deus, Ele está trazendo sobre você equilíbrio emocional. Deus, Ele está reajustando o seu ser integral. Deus, Ele está alinhando a sua mente e o seu coração. Ei, Deus, Ele está nessa noite curando os seus ouvidos. O inimigo, ele não vai te esfriar através daquilo que ele tem usado pessoas para liberar sobre você. Críticas. Existem algumas críticas que você precisa aprender a discernir. Aqueles que não fazem nada são os primeiros a criticarem.
Os irmãos estavam ali, estavam com medo de Golias, mas estava criticando Davi, aquele que ia derrubar o Golias. Deixa eu te falar algo. Sabe por que o inimigo ele tem tentado te matar pelo ouvido? Porque ele sabe que você é um derrubador de gigante. O inimigo sabe que você é um derrubador de gigante. E sabe o que ele tem feito? Ele tem minado a sua fé. Ele tem minado a sua perspectiva de vida. Ele tem minado a sua esperança. Só que eu quero dizer para você, a esperança é a mãe do futuro. Deus está dizendo para você: ei, traga ao teu coração, traga a tua lembrança só aquilo que te dê esperança, porque é um futuro glorioso para você. Deus tem um futuro glorioso preparado para você. O inimigo sabe quem você é. Você é um derrubador de gigante, e só aqueles que são derrubadores de gigante nessa noite se expresse aí, dê um brado de júbilo. Deixa eu te falar algo. Quarto e último passo: confiança. Retirando uma pedra de seu alforje, arremessou como uma funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o seu rosto no chão. Diga: confiança transforma pedras em armas. Não, você não entendeu. Diga: confiança transforma pedras em armas. Deus ele está dizendo para você que você precisa confiar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ei, Deus está te fazendo um convite a confiar nele, um convite a confiar no que ele está te falando, um convite a confiar nas promessas que ele te fez, um convite a confiar naquilo que ele te prometeu, naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele já fez. Deus está falando para você: confia. Não é uma confiança de lógica humana, mas uma sabedoria que vê as situações que as pessoas não conseguem ver. Não é ver na perspectiva humana, é ver na perspectiva de Deus. Deus ele está falando: confie, abra os teus olhos, olha para o teu futuro. Deus ele está mostrando a fotografia do teu futuro. Deus ele está mostrando a fotografia do seu futuro. Deus ele está dizendo para você: eu vou te dar a fotografia do teu futuro, e você será alguém inabalável. Deus está dizendo para você: as coisas não irão te abalar, você não será abalado. Ei, você não será confundido, você não será envergonhado. Para cada vergonha, dupla honra. Ei, para cada vergonha, dupla honra. Ele está falando para você: confiança. Deus ele te prometeu, ele vai cumprir. Deus ele falou, ele vai cumprir a sua palavra. Deus ele está dizendo para você: eu te tornarei relevante. Davi sabia enxergar as situações e discerni-las do ponto de vista de Deus. Aprenda a olhar as situações e discerni-las no ponto de vista de Deus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes olhamos as situações e não discernimos no ponto de vista de Deus. A realidade é que Davi vivia em outra perspectiva. Diga para a pessoa que está ao lado: viva em outra perspectiva. Viva em outra perspectiva. Sai da perspectiva humana. Deus ele está dizendo para você: sai da perspectiva humana. Ei, há um futuro glorioso para você. Há um futuro glorioso para você. Ainda quando as situações não eram favoráveis, Davi confiava que Deus tinha um plano em uma dimensão maior do que a sua. Ei, Deus tem um plano
em uma dimensão maior do que a sua. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: confia, 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 ei, confia. A fidelidade de Davi não se dava a partir de uma perspectiva própria. Davi sempre foi fiel, e não quer dizer que ele era perfeito, mas ele sabia em quem ele confiava. Então declare ao mundo espiritual: eu sei em quem eu tenho crido. Diga: eu sei em quem eu tenho crido. Oh, diga para o inferno ouvir: eu sei em quem eu tenho crido. Ei, os planos de Deus não podem serem frustrados. Eu sei em quem eu tenho crido. O inferno não pode me vencer. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha família não será destruída. Os meus filhos estão guardados. Eu sei em quem eu tenho crido. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, exatamente porque ele fazia o que Deus esperava que ele fizesse. Faça o que Deus espera. Faça o que Deus espera. Faça o que Deus espera que você faça. Davi, ele fazia o que Deus esperava. Faça o que Deus espera que você faça. Deus, ele tem uma perspectiva ao seu respeito. Deus, ele tem planos ao seu respeito. Sabe, Davi, ele via como Deus via, sentia como Deus sentia. Ei, passa a ver como Deus vê, passa a sentir como Deus sente. Deus, ele está falando para você: eu tenho uma perspectiva a seu respeito. O inimigo não vai parar você. O inimigo não vai te manter no anonimato. Deus, ele está com essa palavra. Eu estou com essa palavra muito forte dentro do meu coração. Deus não vai, o inimigo não vai te parar, não vai te esconder. O anonimato não vai te segurar. Deus está dizendo para você: eu vou te dar evidências, eu vou te dar visibilidade. Deus está dizendo para você: chegou a hora, chegou o tempo, eu vou te dar conexões, eu vou te levar para um nível de conexões onde você viverá cada promessa que Deus fez. E para encerrar, quais situações você precisa ver a partir da perspectiva de Deus? Que pedras Deus tem que te mostrar para que elas se transformem em armas? Quais queijos Deus quer que te mostrar como oportunidades? Pedras se transformaram em armas. Se transforma em armas quando você confia. Entregar queijos se transforma em oportunidade e mudança de vida quando você se torna alguém obediente.